Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos assim dando início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima, assistidos pelos bons espíritos, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus. Meus irmãos, acompanhemos a leitura da página de abertura que será efetuada por nosso irmão Gustavo Martins, representando a mocidade do CEIU. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, faço parte da Mocidade Espírita do Isaac Lima e vou ler a página do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A página é Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço, na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Unamos, meus irmãos, os nossos pensamentos, a fim de que os bons espíritos, em nome de Jesus, em nome de Deus, nos ampare na noite de hoje. Digamos assim: Jesus, amigo, companheiro de todos os momentos de nossas vidas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, agradecidos a Deus pela oportunidade que se renova de mais uma vez aqui nos encontrarmos, Senhor. Abençoa a nossa reunião, ampara a todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, que fazem parte desta Assembleia. Abençoa os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma.
os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. E assim, Senhor, em Teu nome, certos da Tua misericórdia, certos do Teu amparo, permita, possamos nós dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Dando graças a Ti, Senhor, e graças a Deus. Meus irmãos, hoje, nossa primeira reunião do ano de 2021. Nosso tema em estudo, a oração do Mestre, reflexões para o dia a dia. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 2 e 3. A expositora da noite de hoje é a nossa irmã Vânia Hungria, trabalhadora de nossa casa. Com a palavra, minha irmã. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos guie neste novo ano e que possamos pôr em prática as boas lições que recebemos em 2020. E uma coisa que aprendemos neste ano que passou foi a capacidade de cuidar, proteger e amar que todos nós temos, mesmo à distância. E Jesus, quando nos ensinou a oração dominical, nos mostrou exatamente isso. Que nós não necessitamos estar no mesmo ambiente para estarmos juntos. Que Deus está dentro de nós e em toda parte. Que estamos unidos uns aos outros e que somos responsáveis pelo mundo que vivemos e pelos nossos semelhantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa referência para o estudo de hoje, nos é apresentada a oração dominical, não somente como uma prece, mas como um símbolo de todas as preces, porque ela vem do próprio Cristo. E ele nos mostra, mais uma vez, já que todos os seus ensinamentos o fazem, como chegar a Deus. E desta vez, através da oração, não somente das nossas atitudes, mas da prece. E de uma maneira simples, clara, direta, sem templos arquitetônicos, sem medo, porque o Deus que Jesus nos apresenta, Ele, o Mestre, o chama de Pai. E não só o seu Pai, mas o nosso Pai. Essa imagem diferente de Deus que Jesus vem nos trazendo acaba com os privilégios, né? Daquele Deus segmentado, aquela imagem divina, inalcançável, que defendia alguns segmentos. Era o Deus da guerra, era o Deus dos exércitos, era o Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus deste povo ou daquele povo. O Deus que era um rei, um soberano, e que tinha o poder de vida e morte e que aniquilava a vida. Em nome de uma ordem, da sobrevivência de um povo ou de um costume. Jesus nos traz essa imagem de Pai, de um Deus amoroso e justo, Pai de todos nós. Jesus nos mostra Deus como um confidente, um grande amigo em quem nós podemos confiar, e não mais um guerreiro, um vingador. E nos diz, para quando formos orar, que entremos em nosso quarto íntimo, que oremos em segredo. Não necessitamos mais de frases feitas, de textos bonitos, lidos com voz estudada, de locais especiais. O recolhimento íntimo e o desligar do exterior, dos problemas diários, já é o suficiente. É a comunhão com Deus. E Jesus nos exemplifica isso
quando se afasta e fica a sós, em silêncio, para orar a Deus. E orando em silêncio, confidenciando a Deus, nosso Pai, tudo que vai em nossa alma, sem pompas, sem palavras difíceis, Ele nos ensina o caminho simples da oração. E nos presenteia com a oração dominical, que diz o seguinte: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E em sua primeira frase declara nossa crença em Deus, mesmo sem o ver. Uma confiança neste Pai amoroso de todos nós e nos une como irmãos, porque é o nosso Pai, é o Pai de cada um de nós. E Ele segue desejando que seu nome seja santificado, porque o nome diz quem nós somos. Hoje nós temos sobrenomes que distinguem as nossas famílias, e na época de Jesus não era diferente. Só que eram os locais de onde as pessoas vinham, né? Então, Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, ele vinha da cidade de Tarso, nasceu em Tarso. Maria de Magdala, ela veio, nasceu, morava em Magdala, e assim por diante. Então, quando ele diz que seu nome seja santificado, Jesus nos apresenta Deus, primeiro, como uma inteligência suprema, como a causa primária de todas as coisas, um Deus eterno, imutável, único, onipotente e soberanamente justo e bom. E seu nome, sendo santificado, está inscrito em todas as obras da criação. Ele nos mostra Deus em tudo o que há, o Criador do céu e da terra. E glorificar esse nome é glorificar a sua obra, é dar valor a tudo que existe, em nós e tudo que nos cerca, desde o ramo de erva, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 28, item 3, desde o ramo de erva e o menor inseto até os astros que se movem no espaço. Nos mostram a grandeza de Deus. Então, santificar o nome de Deus é ver Deus em cada grão de areia, em cada célula, em cada pessoa, em cada irmão, mesmo que esse nosso semelhante não seja muito agradável a nós. Ali está Deus, é o nosso irmão, porque o Pai é de todos nós. E a oração dominical nos diz: que venha a nós o vosso reino. E a lição que vem disso são que as leis divinas que regem toda a criação estão inscritas em tudo que há. Assim como o animal tem um instinto que o faz reagir para a sua preservação e sobrevivência, nós também conhecemos e temos em nossa consciência grafadas essas leis. Clamar que venha a nós o vosso reino é um ato de reconhecimento a essas leis divinas, como sábias e um norte a ser seguido para a preservação do nosso mundo e nossa evolução como um todo. Nós temos o hábito de aprender a oração dominical ainda criança, né? Nós ensinamos para as nossas crianças e nós acabamos fazendo de uma forma maquinal, mecânica, sem pensar naquilo que nós estamos dizendo. E quando ela diz, venha a nós o vosso reino, e quando o reino de Deus vem a nós através dos problemas, dos impasses, das pedras no nosso caminho, que na verdade nos auxiliam a tomar decisões, a mudar de rumo, a rever conceitos, nós reclamamos, mas nós pedimos isso todo o tempo e, na verdade, esses impasses todos é o auxílio que nós estamos recebendo, mas nós fazemos a oração, elevamos a Deus o nosso pensamento, pedimos e não prestamos atenção naquilo que estamos pedindo. E a oração dominical segue dizendo:
Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. E mais uma vez, estamos diante de um ato de submissão, onde nos entregamos nas mãos amorosas do Criador, confiantes em sua justiça e bondade infinitas. Nós assumimos diante do Pai o compromisso de nos submeter às suas leis, sem murmurar, agradecendo as lições, as dificuldades, os momentos felizes e a própria vida, a cada momento, no plano físico temporário ou no plano espiritual, porque nós estamos falando, seja feita a vossa vontade, a vontade do nosso Pai que está nos céus, na terra como no céu, ou seja, encarnados ou desencarnados, que seja feita a vontade de Deus. E por que nós nos apavoramos tanto? Por que nós brigamos tanto quando desencarnamos, quando estamos doentes, quando perdemos o emprego, quando alguma fatalidade nos acomete, né? Claro que é normal, é saudável reagirmos a isso, entristecermos, porque é daí que nós vamos buscar soluções. É dessa maneira que nós vamos nos posicionar diante da vida. Mas se oramos dizendo, seja feita a vossa vontade, não cabe aí o desespero, não faz o menor sentido. Se conseguirmos, num momento de desespero, de dificuldade, olhar em volta, nós vamos perceber que as leis de Deus são perfeitas e imutáveis, são para todo mundo, para todo o universo, para todos os astros, para todos os insetos, para tudo que existe e para nós também. E a vida flui de maneira perfeita para a nossa evolução. E falando em evolução, no livro Evolução em Dois Mundos, logo no iniciozinho da introdução desse livro, o espírito André Luiz, ele nos fala dos co-criadores em plano maior. E ele diz o seguinte, que ao influxo do próprio Senhor Supremo operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. E Jesus está entre esses espíritos. E Jesus, governador do nosso planeta, co-criador de Deus, um agente orientador a serviço de Deus, com uma comunhão indescritível com o Pai, que nós não seríamos capazes de descrever, se submete às suas leis e nos diz: eu e o Pai somos um, e que seja feita a vontade dele. E seguindo na oração que Jesus nos ensinou, ela diz: o pão de cada dia dai-nos hoje. E dessa maneira, pedimos ao Pai o alimento do corpo e do espírito, o alimento material e o alimento espiritual. Como nós fomos criados, nós homens, fomos criados mais livres que outros seres da criação, nós temos algumas opções de caminho para obter o nosso alimento, a nossa evolução. E o trabalho, o respeito ao outro, o uso da inteligência e de nossas capacidades adquiridas ao longo de incontáveis encarnações irão nos distinguindo uns dos outros
né? E nos impondo também mais responsabilidades diante do mundo em que vivemos e de Deus. Quantas vezes, né, com esse livre-arbítrio que nós temos, nós não sucumbimos por nossas próprias faltas, pela imprevidência, por nossa ambição, pela vaidade, pelo orgulho, pela inveja, por nós não nos contentarmos com aquilo que nos foi dado, com a condição que nos foi dada para o nosso aprendizado. Então, antes da lamentação, lembremos que estamos pedindo ao Pai o pão de cada dia. E o pão de hoje, ruim e amargo, pode ser o remédio, o alimento que o nosso espírito necessita para nos fortalecer, a fim de passarmos a um degrau mais alto da evolução. Se nós confiamos a Deus o nosso dia, a nossa vida, e oramos a Ele pedindo que nos seja dado o alimento, que seja feita a vontade dEle, qual é o sentido do desespero? No nosso Evangelho, no capítulo que estamos estudando, ele fala: nossos excessos e ambições são não raros a razão das nossas dores, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Sabedores que somos das nossas necessidades de aprendizado moral que todos temos. E continuando na oração dominical: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, todas as vezes que vamos na contramão da nossa consciência, do que sabemos intimamente das leis que estão lá gravadas em nós, ser o certo ou o errado, nós infringimos as leis de Deus e rogamos ao Pai amoroso a vossa compreensão com a nossa pequenez, né? Com as nossas falhas ainda. E com a promessa de que nos esforçaremos para compreender que o nosso irmão do caminho, né, que está junto de nós, é tão falho quanto nós. E é isso que quer dizer, né? Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós estamos reconhecendo que nós somos falhos, que precisamos do perdão de Deus e dos nossos semelhantes também, e que precisamos perdoar as ofensas. Pedimos ao Pai a força, a sabedoria de sufocar em nós o ódio, o rancor, o desejo de vingança, que muitas vezes nos fizeram desviar do caminho reto. Então é um esforço que nos propomos a fazer a fim de perdoar as ofensas e, antes de tudo, reconhecer o nosso erro e nos esforçar para repará-lo. E esse perdão das ofensas, como tudo que a oração dominical nos propõe, é um movimento interno. Faz parte daquilo que confidenciamos a Deus, né? Nos livrar de todos os sentimentos ruins, do rancor, da mágoa, daqueles pensamentos repetitivos que nos fazem lembrar e relembrar a atitude que nos magoou, o acontecimento que nos marcou. E chegando ao finalzinho da oração dominical, Jesus nos diz: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. E com essa frase, nós pedimos a Deus a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem, e a coragem de perceber em nós o prazer nessas companhias, porque muitas vezes, a maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, somos nós que os atraímos, com as nossas más vibrações, com os nossos maus sentimentos, com as nossas atitudes ruins, com o nosso passado junto a esses irmãos.
Então nós temos uma nova oportunidade de vida e nós temos também o compromisso de nos melhorar para sairmos dessas vibrações. Então, quando nós pedimos a Deus para não nos deixar cair em tentação, nós pedimos a Deus força, coragem, para reconhecer em nós o homem velho que ainda pensa errado, ainda tem sentimentos ruins, ainda guarda mágoa, ainda sente ódio e que atrai também sentimentos semelhantes. Então, são essas tentações. Estamos dizendo a Deus: fortaleça-me, Senhor, para que eu seja hoje melhor do que eu consegui ser ontem. E a oração dominical se encerra dizendo que assim seja, ou amém, que também significa a mesma coisa. Ou seja, a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor, a vontade do Pai. Jesus nos mostra que o elemento fundamental da prece é o coração aberto, desarmado e a comunhão com este Pai, confidente e amoroso. E aí dá para a gente repensar, né? Quantas vezes nós já presenciamos ou nós mesmos fizemos um Pai Nosso corrido. Nós vemos nos funerais, nós vemos nas reuniões, às vezes, de família. Começamos a fazer um Pai Nosso e as pessoas aceleram as frases e fazem tão rápido, tão corrido, que quando menos se espera, a oração já acabou, sem nem sequer prestar atenção naquilo que nós dizemos, na mensagem que Jesus nos trouxe. E é essa a importância da oração. Não é repetir frases prontas, não é fazer o maior número de vezes ou local em que se ora, né? Jesus vem mostrar isso para nós. Ele se reunia ao ar livre, não tinha templos, mas o importante era estar em comunhão com o Pai. O importante é o sentimento que se coloca nisso, é o coração. É a atitude de entrega e confiança, confidenciando ao Pai o que vem na nossa alma. É isso que Jesus nos ensinou. Eu sempre gosto de trazer canções para os meus estudos e tem uma canção da década de 80, Se Eu Quiser Falar com Deus, que sintetiza de forma linda a oração do Pai Nosso. E ela fala o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. E ela fala do silêncio que é necessário, de estar em si mesmo e do distanciamento de tudo. E ela continua: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. E ela fala das consequências dos nossos atos, de nós aceitarmos as consequências dos nossos atos. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. É a humildade, é se reconhecer tal como é se ver com as limitações, é nos sabermos limitados. E a música continua: tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. É eu me ver com as limitações que eu tenho, me entristecer com isso, mas ainda assim estar alegre por estar aqui,
por fazer parte, por ter esta oportunidade. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, nada do que eu pensava encontrar. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que cumprir a nossa tarefa da melhor maneira possível, dar a Deus as coisas que realmente não importam, né? E dar valor àquilo que nós viemos fazer aqui, que é o nosso progresso, que é o auxílio mútuo, que é o bem de todos, porque enquanto houver um irmão virando lixo para comer, um irmão dormindo na rua, uma criança abandonada, enquanto não houver dignidade para todos, ninguém será feliz de fato. E é isso que Jesus vem nos mostrar. Nessa oração simples, pequena e com tamanha grandiosidade. Um verdadeiro norte para a nossa vida. Que Jesus esteja sempre conosco e que possamos nos colocar sempre junto a Ele, agora quando orarmos. Muita paz. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração dos nossos irmãos Gustavo Martins e Vânia Hungria pela participação na reunião da noite de hoje. Dessa forma, convido a todos a nos unir mais uma vez em pensamentos, a dizer assim: Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, nós estamos agradecendo o Senhor pelos benefícios que a Tua misericórdia tem proporcionado a cada um de nós, Senhor, a continuar na nossa trajetória evolutiva. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim, meus irmãos, convidamos a todos a permanecer em prece até o final da mensagem musical, proporcionando assim condições para que possamos ser beneficiados com o passe à distância. Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja Deus.